Salve Maria, viva Cristo Rei. Agora vamos dar nossa continuidade, nossa catequese. Nós estamos fazendo as catequeses do Catecismo Católico Popular. Então, nós ficamos aqui no parágrafo 3, na última lição que nós tivemos. No ponto 3 diz assim: o verdadeiro conhecimento de Deus só se adquire pela fé nas verdades reveladas por Deus. Vamos fazer uma breve oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai vosso Espírito, será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos fazer continuidade aqui. O verdadeiro conhecimento de Deus só se adquire pela fé. Em que essa fé? Nas verdades reveladas por Deus. Sem dúvida podemos chegar a Deus, podemos chegar a conhecer Deus pela razão, mediante a consideração das Escrituras. Romanos 1:20. Os céus narram sua glória. Salmo 18:2. Mostram a sua onipotência, a sua sabedoria, a sua bondade, a sua beleza. Mas a nossa razão ela é fraca. Nunca chegaremos só por ela a um conhecimento exato e claro de Deus. Sabe-se que ideias insensatas tinham acerca da divindade e que culto imortal praticavam os pagãos que se guiavam apenas pela razão. Se temos objetos neste mundo, são inexplicáveis para o homem. Quanto maior é o perigo de errar quando ele procura perscrutar o que está acima dos céus, disse São Belarmino. Ninguém pode investigar o que está acima dos céus. Se Deus não dá a sabedoria, não enviar o seu Espírito. Sabedoria 9, 14 a 16. Ora, este auxílio é nos dado pela fé. Esta fé nas verdades reveladas por Deus. Dá-nos um conhecimento exato e distinto de Deus. Por isso, disse Santo Agostinho, creio para conhecer. O Santo Anselmo disse, quanto mais nos alimentarmos da fé, mais nos saciarmos da inteligência. A fé é o princípio de toda a ciência superior de Deus. A fé é chamada muitas vezes uma luz divina. Fala-nos o Catecismo Romano. 1 Pedro 2,9. Que resplandece em nossa alma. 2 Coríntios 4,6. De fato, assim como a luz, o relâmpago atravessa as trevas, assim a fé penetra os mistérios cristãos. São Bernardo. Assim como a lâmpada alumia a casa, assim a fé alumia a alma. São João Crisóstomo. A fé é como um observatório numa montanha. De lá descobre-se o que se vê da planície. Das alturas da fé descobrimos o que não notamos na simples contemplação das criaturas. A fé é como um telescópio, por meio do qual se vê o que não se atinge à vista desarmada. Pela fé, vemos que só pela razão não podemos distinguir. A fé é como um espelho,
pode-se ver num espelho uma torre altíssima. Pela fé, podemos muito bem conhecer a majestade de Deus. São Boaventura. Assemelha-se também a um bordão, a um encosto que serve para amparar na marcha os membros vacilantes. Pela fé, amparamos a razão para melhor conhecer a Deus. São João Crisóstomo. Há 2 livros em que se aprende a conhecer a Deus. Um livro sem letras, a natureza, e outro livro com letras, as sagradas Escrituras, que nos comunica a revelação de Deus. Segundo ponto aqui, vamos ver a revelação divina. Se alguém se coloca numa sala por detrás das cortinas transparentes, vê os que passam na rua, mas este não o vê. Mas se ele se manifesta pela voz, os transeúmes podem adivinhar quem está por detrás da cortina. Assim, Deus, ele vê-nos sem nos o vermos. Isaías 45:15. E contudo manifestou-se aos homens de diversas maneiras. Aos nossos primeiros pais, a Abraão, a quem apareceu em forma humana, acompanhado de 2 anjos, a Moisés na sarça ardente, aos hebreus no monte Sinai, etc. Deus, no correr dos séculos, revelou-se muitas vezes ao homem, aos homens. Hebreus 1, de 1 a 21. Isto é, Deus falou muitas vezes ao homem acerca das suas qualidades, dos seus desígnios, por exemplo, da redenção que havia de vir. De sua vontade, esclareceu-os a respeito do fim que lhe estava destinado, do que lhe sucederia depois da morte, etc. Esta revelação de Deus chama-se revelação sobrenatural, por oposição à manifestação natural, que se faz por meio da criação visível, ou seja, por meio da natureza. A revelação divina fazia-se habitualmente da seguinte maneira: Deus falava a certos homens em particular e dava-lhe ordem de anunciar publicamente aos outros homens o que lhe tinha revelado. Deus falou a certos homens em particular, por exemplo, a Noé, a Abraão e a seus filhos, a Moisés, porque encontrava neles uma alma pura. São João Crisóstomo. Deus enviou Noé aos homens viciosos antes do dilúvio, e Moisés aos israelitas perseguidos e ao faraó. Por excepção, Deus falou a muitos homens ao mesmo tempo, ou serviu-se do mistério dos anjos. Deus revelou-se ao mesmo tempo a uma inteira multidão ao dar a sua lei no monte Sinai. Falava ao povo de Israel, e por ocasião do batismo de Jesus, o Padre Eterno fez ouvir estas palavras: Este é meu Filho dilecto, na qual pus a minha complacência. Deus serviu-se também de anjos para se revelar, enviou Rafael e Tobias. Quando Deus falava aos homens, tomava uma forma visível, por exemplo, no monte Sinai, de uma sarça ardente a Moisés, de uma luz deslumbrante a São Paulo, no murmúrio do vento a Elias, e por meio de uma iluminação interior. Levítico 12, de 6 a 8. Os homens aos quais Deus falou e que encarregou de dar testemunho diante dos outros homens, São João 1,7. Chamava-se de ordinário enviados de Deus. Deus, em geral, não escolhia senão homens de bons costumes e dotava-os com o dom da
o dom dos milagres e da profecia, a fim de que se desse crédito às palavras dele. Recordai os milagres de Moisés diante do faraó, os milagres dos profetas e dos apóstolos. Muito bem, amados irmãos, vamos ficar por aqui. Nós vamos ver na outra lição, a outra parte que fala assim: a pregação da revelação divina foi feita, sobretudo por intermédio dos patriarcas e dos profetas, do Filho de Deus, Jesus Cristo, e dos apóstolos. Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos ver essa parte. Salve Maria e viva